Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Amós, no capítulo 8, versículos 11 e 12, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Pois bem, meus irmãos, o profeta Amós traz para nós uma profecia de cunho escatológico. E por que é escatológica esta profecia? Porque ele está trazendo algo de um futuro e algo que nunca aconteceu na história da humanidade. Ele diz: eis que vem dias. Então a profecia não ocorreu, não aconteceu à época do profeta. E ele está falando de algo que de fato nunca aconteceu na história da humanidade. Porque em algum momento as pessoas de fato sentiram fome e sede pela palavra do Senhor. Mas nessas ocasiões, todas as pessoas que buscaram foram saciadas. Todas as pessoas que buscaram a palavra encontraram e foram saciadas. Em algumas ocasiões, aconteceram avivamentos por essa busca e por essa sede e essa fome pela palavra do Senhor. Mas o profeta está falando de um tempo em que esta fome e esta sede não seria saciada. Portanto, é algo inédito na história da humanidade. E quando ele diz que as pessoas sentiriam fome e sede, e não seria uma fome de pão, nem seria uma sede de água, ele está falando especificamente de uma imagem comum na Bíblia e na palavra de Deus. Nós sabemos que a fome e a sede são sensações que nós, como seres humanos, sentimos. São necessidades básicas que todo ser humano sente. Então, nós entendemos o que é sentir sede e o que é sentir fome. Mas no caso da fome e da sede física, em algum momento nós conseguiremos saciar. Nós podemos até adiar, mas em algum momento nós conseguiremos saciar a nossa fome e a nossa sede. No entanto, o profeta está falando de um tempo, de uma época, que esta fome e essa sede não era de pão, nem era de água, e não seria saciada. A imagem da fome e da sede, ela é facilmente entendida. É uma sensação que nós conhecemos muito bem. Alguns conhecem essa sensação de fato de sentir muita fome, a fome verdadeira e a sede verdadeira. Outros conhecem a sensação básica, que é o de sentir parte da fome e parte da sede. Mas o fato é que nós sentimos. E quando o profeta diz que seria o próprio Senhor Jeová, o próprio Deus, quem traria essa sensação, ele está falando de um julgamento ou da sentença exercida por Deus sobre a humanidade. Então, a fome e a sede serão resultados de uma sentença do próprio Deus. Porque Deus controla as estações para que ocorra o plantio, o nascimento e a colheita, e assim nós podemos nos alimentar. Deus, por sua misericórdia,
se faz presente nesta terra, embora alguns acreditem que por não vê-lo ou não ouvi-lo, ele não esteja presente nessa terra. Mas isso não é uma verdade, porque Deus nunca se ausentou dessa terra e é a sua misericórdia que permite que o sol cumpra o seu ciclo, a lua, as marés cumpram os seus ciclos e assim nós podemos plantar, colher e nos alimentarmos. Deus nunca se ausentou dessa terra. A sua misericórdia que permite que a terra siga o seu ciclo. Mas ele é quem domina as estações. E quando nós falamos de fome e sede, nós falamos do acesso a algo natural que é permitido por Deus. Então, quando o profeta diz que as pessoas terão fome e sede, mas não será a fome e a sede natural e comum pelo pão e pela água, ele está falando de uma sensação ou um sentimento interno. Se Deus domina as estações e domina a terra, ele também domina os sentimentos humanos. E o que o profeta está dizendo é que em algum momento na história da humanidade, Deus trará ou lançará sobre o homem uma sentença em que ele se ausentará completamente da terra e lançará sobre o homem um sentimento de perda, um sentimento de ausência, um sentimento de solidão, semelhante ao sentimento ou à sensação da fome e da sede. E esta é a sentença mais pesada que Deus pode executar sobre a humanidade. É uma sentença tão pesada e é tão, mas tão pesada, que o próprio Senhor Jesus, lá no jardim de Getsêmani, ao contemplá-la e ao senti-la, quando se colocou no nosso lugar de pecador, ele orou por 3 vezes, pedindo ao Pai que, se possível fosse, não exercesse essa sentença sobre ele. É claro que nós sabemos do contexto e do papel do Messias e como ele voluntariamente se colocou neste papel e como ele cumpriria. No entanto, neste momento, e é o que João nos relata no seu Evangelho no capítulo 18, neste momento o Senhor Jesus sentiu que era tão pesada a ausência de Deus, a ausência da presença de Deus, que, se possível, ele queria evitar. O Senhor Jesus não queria evitar o sofrimento físico, ou a zombaria, o desprezo. O que o Senhor Jesus queria evitar era a completa ausência de Deus. E nós não sabemos o que é isso, e nenhum homem o sabe, porque Deus sempre esteve presente nessa terra. Mas a profecia de Amós nos diz que em algum momento ele se ausentará desta terra. E esta fome e esta sede não poderá ser saciada. A verdade é que essas pessoas, ao sentirem a ausência de Deus, buscarão a sua presença no norte, no sul, no leste, no oeste. Correrão por toda parte buscando a presença de Deus, mas não encontrarão. E a presença de Deus, ela é tipificada pelo profeta por suas palavras. E não é por um acaso que o profeta vai usar essas figuras. A figura do pão, a figura da água e a figura da palavra. A verdade é que nós temos na Bíblia, dentro de um contexto, uma pessoa que se identifica como o pão, a água e a palavra. Nós temos na Bíblia o próprio Senhor Jesus se identificando como a água. Ele diz, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, no discurso com a mulher samaritana, ele vai dizer que ele é a fonte da água viva. E aquele que beber dele jamais terá sede e terá uma fonte que jorra para a vida eterna. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 35, ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome,
e aquele que vem a mim jamais terá sede. O próprio João, no início do seu evangelho, no capítulo 1, vai nos dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, se referindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos entender que a ausência da palavra é a própria ausência do Senhor Jesus. Porque tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito apontando para o nosso Senhor Jesus. É quase que impossível separar a pessoa de Cristo da palavra. E isso é tão interessante porque nós notamos o apego do próprio Senhor Jesus Cristo pela palavra. Quando sendo tentado pelo diabo, lá no deserto, o que nos diz Mateus no capítulo 4, no versículo 4, ele vai responder ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O profeta Amós profetiza que haveria uma fome que não seria saciada. O Senhor Jesus nos mostra que a palavra, ela é capaz de saciar a fome do homem. Embora o papel da palavra não seja saciar a fome física do homem, ainda assim ela é capaz de saciá-lo. A palavra é capaz de criar no homem uma convicção tão grande que, ainda que esteja passando por fome física ou sede física, ele se sinta saciado. O Senhor Jesus nos mostra isso. Ele estava com fome e o diabo lhe apresenta o que poderia saciar a sua fome física. No entanto, ele tinha convicção de que a palavra o estava saciando e poderia mantê-lo saciado, ainda que ele sentisse fome física. A palavra o tornava superior a essa sensação. A palavra lhe dava condição de vencer uma necessidade básica. Então, em algum momento na história da humanidade, as pessoas não terão a fome e a sede saciada porque não terão a pessoa de Cristo, representado pela sua palavra. A palavra é capaz de saciar o homem. E aquele que tem a palavra sedimentada no seu coração é capaz de vencer até as condições mais áridas ou até as necessidades mais básicas. Aquele que tem a palavra em seu coração tem condição de permanecer firme, independente de qual seja a situação. E assim, o apego de nosso Senhor Jesus Cristo pela palavra nos dá a convicção do que nos alimenta de fato é a palavra. Nós podemos sentir fome física, sede física, mas ao saciar a fome e a sede física, ainda assim nós sentiremos fome. E a fome que o profeta Amós profetizou. A fome pela palavra. Mas hoje nós ainda temos acesso a essa palavra e podemos ser saciados quando buscarmos. Nós temos a liberdade de buscarmos essa palavra e sermos saciados por ela. E ela tem um poder tão grande. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vai nos dizer, ela tem um poder tão grande que ela é capaz de trazer uma transformação de dentro para fora, uma transformação interna que te faça superior ao que está acontecendo do lado de fora, independente do que seja. A palavra transforma e te dá força e condição para vencer qualquer que seja a situação.
E o apego de nosso Senhor Jesus Cristo pela palavra era tão grande que, no apagar das luzes, no último minuto, ele, antes de entregar a sua vida, vai cumprir uma profecia. João, no capítulo 19, versículo 28, vai dizer que Jesus, sabendo que todas as coisas já haviam se cumprido, mas para que a palavra se cumprisse, teve sede. A verdade é que João está dizendo que Jesus, ele tinha tanto apego pela palavra, que no último segundo da sua vida nessa terra como homem, ele se preocupou com o cumprimento dela. João vai nos dizer que para que se cumprisse a profecia, ele pediu água. Porque lá no Salmo 69, versículo 21, vai nos dizer que o Messias sentiria sede e dariam a ele fel para beber. E Jesus, sabendo desta profecia, e sendo ele o Messias que cumpriria cabalmente cada profecia, agora tem sede. Talvez de fato ele não estivesse sentindo sede naquele momento, mas ele tinha sede por cumprir a palavra de Deus. Ele tinha sede por ser aquele que cumpriria a profecia. E naquele momento, quando ele tem sede, eles dão a ele, alguns vão dizer que é fel misturado com vinho. Esse fel é uma mistura amarga que provém da planta, de uma das plantas, ou o absinto, ou a mirra, quando esmagada, e ali produz uma substância amarga que era misturada com o vinho, e eles dizem que tinha propriedades alucinógenas, e que era dada para os condenados quando estavam lá na cruz. Outros vão dizer que não, era o vinagre fraco, ou o vinho mais fraco, que era a bebida dos soldados. Mas o fato é que Jesus cumpre a profecia por amar a palavra e ser sustentado por ela. No último minuto da sua vida, ele, sentindo dor, talvez até alucinando, a palavra o sustentou. O sustentou na tentação lá no deserto. O sustentou no decorrer do seu ministério e o sustentou até o último segundo da sua vida. E este exemplo do Senhor Jesus, ele tem que ter um significado para nós. Nós também devemos amar a palavra e buscá-la, porque só ela tem condição de nos sustentar e nos mantermos de pé, porque haverá um dia em que não teremos mais acesso a ela. Eu creio que quando isto ocorrer, nós não estaremos mais aqui. Eu creio que nós não passaremos por esta sensação de fome e sede aguda e que não poderá ser saciada, porque nós temos a palavra em nosso coração. E quando esta profecia de Amós acontecer, nós não estaremos mais aqui. Nós estaremos diante da própria palavra, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é assim que eu creio e eu espero que os irmãos sejam edificados com esta palavra. Amém.